Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. Vamos juntos aqui abrir a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar de um homem chamado Ezequias. Foi o rei Ezequias. Você talvez conheça um pouco da história desse homem. E o rei Ezequias, olha aqui, quase morreu. Quase que foi o fim para ele. Mas o quase não conseguiu derrubá-lo, não conseguiu destruí-lo. Ele não morreu, viveu mais 15 anos. Vamos ver esse caso na Bíblia, que está no livro de Isaías 38, pessoal. Isaías capítulo 38. Eu chamo a sua atenção aqui para esse texto. Isaías 38 começa no versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha para mim aqui, por favor, e vamos ouvir com atenção. Estamos vendo um rei que havia feito muitas coisas boas. Mas o fato de termos feito do passado coisas boas não significa que não possamos estar enfrentando problemas agora por erros cometidos nesse momento. Ezequias havia feito coisas boas e ele lembra a Deus da sua oração disso. Mas Ezequias enfrentava um problema de saúde, de uma doença mortal, diz a Bíblia. Uma doença, então, que o levaria à morte. Era uma doença mortal, levaria ele à morte. Ele não iria sobreviver. Então, o caso dele era muito sério, muito grave. E quem diz para ele que ele vai morrer é o próprio Deus. Quando o doutor diz: olha, a coisa ficou feia e você vai morrer, bom, o que você pode fazer? Aceitar aquela situação ou buscar a Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Mas quando o Deus do impossível diz que você vai morrer, aí faz o quê? Senta na calçada e chora? Não. Nós temos que ir a Deus e abrir o coração diante dele. Seja lá qual for a situação que estejamos enfrentando. O rei Ezequias, diz aqui o texto: E Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías. Isaías era o profeta. E quando o profeta deu a ele a palavra que ele recebeu a princípio não era boa. Por quê? Porque se dizia: você vai morrer. Quem é que gosta de ouvir uma notícia dessa, pessoal? Quem é que quer ouvir uma coisa dessa? Ninguém quer ouvir uma notícia dessa. Nem a respeito dos outros e nem a respeito de nós mesmos. Nós não queremos ouvir uma coisa dessa. Você vai morrer. Mas o Ezequias dá para ele uma instrução. O profeta Isaías, melhor dizendo, diz para Ezequias, dá a ele uma instrução. Preste atenção agora, Ele diz assim, o profeta lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem o quê? A sua casa. Põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe, eu acho que isso é um alerta para todos nós. Todos nós temos que colocar em ordem as coisas da nossa vida. Olha para dentro de você, tem alguma coisa que não está no lugar? Tem coisas que você tem que acertar? Não espere nada, acerte. Se tem coisas que você tem que corrigir na sua vida, não fique protelando uma decisão para corrigir. Não, corrija imediatamente. Acerte a sua vida. Não deixe nada pendente. Não deixe nada para depois.
Não, eu tenho uma raiva de alguém. Não, vai falar com Deus, abre o coração. Senhor, esse sentimento está em mim, isso não está certo. Como é que eu posso ter um Deus que é amor na minha vida com meu coração cheio de ódio? Eu não tenho, eu estou me enganando. Se eu acho que eu estou com Deus, eu não estou. Porque como é que o ódio pode estar dentro de mim e Deus está dentro de mim, se Deus é amor e o ódio não é o oposto do amor? Não tem como ocupar o mesmo espaço a luz e as trevas. Não, Senhor. Então eu quero me libertar disso. Me ajude a perdoar quem tenho que perdoar, me ajude a limpar o coração do que eu tenho que limpar. Senhor, eu quero ter as minhas vestes espirituais limpas. Eu não quero mais nada do inimigo na minha vida. Acerte. Como diz o Isaías, põe em ordem a tua casa. Põe as coisas no seu devido lugar. O que tiver que acertar, não espere para depois. Acerte imediatamente. Se tem algo para acertar com Deus, meu amigo, chegue diante dele e fale mesmo. Eu conversava com uma pessoa essa semana, que ele disse para mim, ele falou, pastor, eu fiz uma cirurgia. Ele disse, na hora de entrar no centro cirúrgico, eu não fiquei falando com Deus, Senhor, me perdoa. Meu Deus, olha tudo que eu fiz de errado. O Senhor me perdoa desse pecado, me perdoa desse, me perdoa daquele, me perdoa daquele outro. Ele falou, não tive que pedir perdão a Deus de nada, porque eu não estou no pecado. Eu estou na presença de Deus. Eu estou pronto para partir qualquer hora, se for necessário. Eu disse, Jesus, que o Senhor cuide de mim. Entrei no centro cirúrgico, foi feita a cirurgia que tinha que fazer, saí e estou bem para a glória de Deus. E se tivesse partido? Se tivesse partido eu estava pronto. É assim que nós temos que estar. Quando, pessoal? Todos os dias. Porque nem sempre a pessoa tem a oportunidade de, na porta de um centro cirúrgico, se acertar com Deus, sabendo que qualquer operação expressa risco. E que a pessoa pode ir e não voltar. Mas não é só no centro cirúrgico. Você pode botar a cabeça no travesseiro para dormir e no dia seguinte não acordar. Não é verdade? Não é verdade. A pessoa pode fazer uma viagem e ela ir para uma viagem e pensar que está apenas viajando para um certo destino e não chegar no destino. A realidade é essa. Só que às vezes a gente só pensa em coisas dramáticas, em situações realmente muito graves, em que a pessoa tem que estar com um problema de saúde muito sério, como era o caso do rei Ezequias. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa está otimamente bem, ou pelo menos aparentemente bem. A minha esposa me contou uma ocasião que na faculdade dela, na época, ela tinha um professor lá em São Paulo, que era um professor bem problemático, que recusava o evangelho, não queria saber de Jesus de jeito nenhum. E que na sala de aula até debochava da fé. Mas falando bobagens, ele dizia, veja esses crentes aí. Apronta. Aí quando tiver com o pé na cova, ele pede perdão e aí ele é salvo. Então eu posso aprontar minha vida inteira, e aí quando eu tiver com o pé na cova já, aí eu peço perdão. Só que ele foi e desceu do prédio que ele dava aula, e lá na rua caiu morto no chão lá. Olha que coisa séria. Vocês foi um infarto fulminante e foi embora. Que tempo ele teve para dizer, meu Deus, o meu pé direito está na cova, o meu esquerdo está quase lá, o Senhor me perdoa? Não deu tempo. Foi uma dor e pum, e caiu. O Isaías diz para o rei Ezequias, Ezequias, arruma a tua casa. Queridos, nós temos que arrumar a nossa casa. A gente tem que acertar as coisas. Estar bem com o marido, estar bem com a esposa, estar bem com os filhos, estar bem com a sogra, com o sogro, com o genro, com a nora, com o vizinho, com o patrão. Sabe, estar bem com todo mundo.
A Bíblia diz: o que depender de ti, tenha paz com todos, diz a Bíblia. Então nós temos que ter paz com quem? Com quem? Com todos. Se você não está em paz com alguém, você não está bem. É hora de abrir o coração diante de Deus. Arruma a tua casa. Arruma. Tem pecado escondido? Não continue com isso na sua vida. Tem coisa a pedir perdão? Não continue com essa sujeira no seu coração. Sabe, tome uma posição diante de Deus para viver na presença dEle. Porque se chegar a hora de Jesus voltar ou de partirmos desse mundo, temos que estar pronto para bater continência e dizer: Senhor, eis-me aqui. E às vezes nem tempo disso vai dar. E vamos embora. A Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão quando ninguém espera. A Bíblia faz assim até uma analogia, falando da época de Noé. Que a Bíblia diz que no tempo de Noé, Noé pregava e pregou durante 120 anos, dizendo a todos que se arrependessem, que se voltassem para Deus, que viessem para a arca, que aceitasse aquilo que o Senhor dizia, mas eles não queriam. E a Bíblia diz que eles estavam preocupados com o seu futuro, estavam planejando muitas coisas para o futuro, alguns casavam-se, outros davam-se em casamento. Ou seja, estavam planejando a vida, né? Vou casar, vou ter filhos, vou fazer isso, vou construir tal coisa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vai ser assim o meu futuro, a minha velhice, vou me preparar, vou fazer acontecer. E eles não sabiam que estava a uma semana do dilúvio. Daqui a pouco, estava apenas a 5 dias do dilúvio. Daqui a pouco só faltavam 2 dias do dilúvio. E eles continuavam com seus afazeres e preocupados com milhares de coisas e ocupados, planejando um futuro que não iria existir. 24 horas antes do dilúvio, e as pessoas continuavam sonhando, planejando, falando e tal, vou fazer amanhã e depois de amanhã, mas não existiria o amanhã, não existiria o depois de amanhã. Mas para eles não sabiam disso, nem imaginavam. 2 horas antes do dilúvio, e estavam lá, planejando. Olha só, há 24 horas, 2 horas antes, 1 hora antes, 1 minuto antes, pessoal, e a porta da arca se fechou. E você sabe que a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta fechou. E a porta da arca fechou, e o tempo começa a fechar, e aí as nuvens se formam, e começa a cair chuva, e cai chuva, cai chuva. Daqui a pouco o desespero começa a tomar o coração das pessoas, porque os rios estão enchendo, os lagos estão transbordando, as águas estão chegando à porta de suas casas. Daqui a pouco a água invadiu as casas todas, não havia mais lugar seco. E cadê a arca do Noé? Está lá, vamos correr para a arca. E quando chegam na porta da arca, Noé, abre essa porta pelo amor de Deus. E Noé lá de dentro: eu não posso abrir. O tempo acabou. A porta que Deus fechou, eu não tenho como abrir. E aí eles correm para os montes, para os lugares altos, para as montanhas, e estão vendo a água subindo, até o monte mais alto ser coberto por águas. Não havia mais lugar seco. Não tinham o que comer. Não tinha onde de se esconder de chuva. A água foi tomando, talvez alguns agarrados a troncos, a madeiras, tentando boiar, mas não tem comida. Chegou uma hora que o corpo não aguentava mais, a fraqueza tomou conta, o corpo se rendeu e a pessoa se entregou na água e afundou e morreu. Mas eles perderam o tempo da visitação de Deus. O tempo que eles tiveram para arrumar suas casas.
E a casa aí não é a casa que a gente mora, arrumar a cama, limpar debaixo da cama, arrastar um móvel, limpar atrás dele. Não, não é isso não. Isso é bom fazer também de vez em quando. Mas a limpeza, a transformação, a arrumação é dentro de nós. Porque nós precisamos estar prontos, preparados para encontrar-se com o nosso Salvador Jesus. E quem não estiver pronto, coitado dessa pessoa, vai ser tarde demais. O rei Ezequias recebe de Deus: arruma a sua casa, Ezequias, você vai morrer. Deus foi tão misericordioso com ele que o avisou antes de acontecer. Se ele não fosse avisado, seria pego de surpresa, com a casa dele desarrumada. Um homem que tinha sido uma bênção no início da sua gestão como rei, mas que agora não estava bem. E a Bíblia diz para nós, versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede. Quando você olha para a parede, você vê o quê? Você não vê nada. Você está virando as costas para tudo que está atrás de você. Virar o rosto para a parede é você virar, sabe, o rosto no sentido de não querer olhar para outra coisa, apenas para dentro de você. Para você olhar para dentro, não para os outros. Porque quando a gente está olhando para as pessoas, a gente repara: olha lá, o cabelo da pessoa está assim, e olha lá, a maquiagem está exagerada, e essa pessoa precisa passar um pó no rosto. Ih, está oleoso demais. Olha lá, poxa, mas para que essa pessoa está usando essa roupa dessa forma? Ah, não gostei dessa roupa, acho que não combina. A cor está desse jeito, eu não gosto dessa cor. Olha lá, e é isso, e aquilo. Aí a gente fica reparando os outros. Jesus disse para nós que nós temos que tirar primeiro a trave que está diante dos nossos olhos, para depois querer tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Mas quando a gente vira o rosto para a parede, a gente não está vendo mais nada. A gente está olhando para uma parede e não está vendo mais nada. A gente não vai reparar os outros. A gente vai acabar olhando para quem? Para dentro de nós. A gente vai examinar o nosso coração. A gente vai olhar para dentro de nós mesmos. Porque tem coisas dentro de nós que tem que mudar. E que às vezes a gente enxerga os erros e os defeitos de todo mundo, mas não enxerga de quem? Os nossos. Aí a gente põe defeito em todo mundo, mas não consegue enxergar os nossos defeitos. Ezequias virou o rosto para a parede para não olhar para ninguém. Não vou olhar para o profeta Isaías e achar que ele é culpado de alguma coisa. Não. Não vou olhar para os outros e achar que tem alguém que não está fazendo direito que devia fazer. Não. Eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para dentro de mim. Porque eu tenho que arrumar a minha casa. Amém? Você conhece aquela história? Diz que a mulher lavava a louça na casa dela. E lavando a louça, ela tinha uma vidraça na frente da pia dela, né? Aí ela lavava a louça e falava para o marido: mas essa nossa vizinha é porca. Como é que ela pode pendurar uma roupa desse jeito, toda suja, no varal? Ah, será que ela não sabe lavar roupa? E ela comentava, e falava mal da roupa da vizinha pendurada no varal. Mas um dia, essa mulher que lavava a louça, decidiu lavar a vidraça. Aí ela lavou a vidraça dela todinha. Aí passou um rodinho, passou lá, limpou tudo direitinho. Aí quando ela foi lavar a louça dela de novo, não é que a nossa vizinha tomou vergonha na cara? E passou a lavar as roupas direito? Como é que pode? Olha só, eu acho que ela colocou a roupa dela lá no sol e branqueou tudo, viu? Porque olha só, agora a roupa dela está limpinha. Pois é, às vezes é assim que a gente faz. A gente acha que a roupa dos outros estão sujas, quando na verdade a nossa vidraça é que está precisando ser lavada. Então a gente enxerga a roupa dos outros suja, quando na verdade a nossa vidraça é que está suja. Assim, quantas pessoas
tem que virar o rosto para onde? Para onde? Para a parede. A gente tem que virar o rosto para a parede, para olhar para dentro de nós. E parar de olhar para os outros achando que os outros estão defeitos. Os defeitos estão nos outros, os erros estão nos outros, porque os outros são errados, os outros fazem tudo que não presta. Eu sou certo, os outros é que são errados. Quando a verdade às vezes é o oposto. Então nós temos que olhar para dentro de nós. O rei Ezequias abriu o coração dele, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, preste atenção no verso 3, e ele disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti. Verdade, o rei Ezequias tinha andado diante de Deus, tinha feito coisas boas no início do seu reinado, e em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Bom, ele diz: eu fiz significa que é passado. Mas e agora, Ezequias? O que você está fazendo? Quando a gente começa a falar com Deus, pessoal, a Bíblia vai dizer para nós que aquele que primeiro pleiteia a sua causa, ele parece muito justo. Você pode observar. Até que vem outro mais justo e o examina. Salomão vai dizer isso em Provérbios. Aquele que pleiteia a sua causa é muito justo, até que vem outro mais justo e o examina. Aí aquele que é mais justo examina a pessoa e faz ela enxergar que ela não é tão justa quanto ela achava que era. É o Ezequias, que chega diante de Deus e diz: Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, eu andava diante de ti. Oh meu Deus, eu fiz isso, lembra-te. Senhor, eu fiz aquilo, o Senhor lembra? Olha, eu fiz tantas coisas boas, e eu fiz de coração. E Ezequias não estava mentindo, falava a verdade. Mas, como você está agora, Ezequias? Quando ele vai falando com Deus, ele vai lembrando a Deus, na verdade ele está mais lembrando a ele próprio do que o próprio Deus. Porque Deus não precisa ser lembrado. Deus não esqueceu de nada. Às vezes nós é que esquecemos que fizemos coisas boas no passado porque tínhamos feito coisas boas porque Deus falou o coração. Nós nos acertamos. E às vezes no meio do caminho, quantos se desviam do caminho? Quantos no meio do caminho começam, infelizmente, a patinar? Já não tem mais firmeza em seus pés. Já não estão mais vivendo como viveram anteriormente na presença de Deus. E aí estava o Ezequias, falando para Deus: Senhor, eu fiz, verdade, Ezequias. Poxa, mas eu fiz de coração, verdade, Ezequias. Mas e agora? E quando Deus começa a examinar o coração do rei Ezequias, olha o final do versículo, o que o Ezequias faz? E chorou Ezequias muitíssimo. Então Ezequias sentiu o peso, pessoal. Ezequias caiu em si. Ezequias chorou muitíssimo, se arrependeu. Só Deus e Ezequias sabem o que foi que Deus ministrou ao coração dele e o que foi que o Ezequias, neste momento das suas lágrimas, falou com Deus. Mas ele falou alguma coisa ali aconteceu, que houve uma mudança. Olha bem para mim aqui, dentro de Ezequias. Alguma coisa mudou lá dentro do Ezequias. E quando essa mudança aconteceu dentro dele, olha bem o que a Bíblia fala a seguir. Diz aqui o versículo 4: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. O que aconteceu? Vamos juntos? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas desse homem.
Então houve arrependimento, houve sinceridade, houve verdade nesta oração que Ezequias fala com Deus. E fala de forma que Deus se move a favor de Ezequias. Deus moveu o coração do Ezequias de alguma forma ali. O Ezequias se rendeu a Deus. E o Senhor diz: eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Olha a continuação. E eis que acrescentarei aos teus dias, o que, pessoal? 15 anos. 15 anos. Aquele seria o final da vida de Ezequias. Mas por causa da sua oração, por causa do seu quebrantamento, por causa da sua sinceridade, Deus então entra em cena e acrescenta a ele mais 15 anos de vida. Pense nisso. O que uma oração pode fazer? O que ninguém mais pode fazer por você, Deus pode. Deus tem o poder de fazer. Se você se abre diante de Deus, aquilo que seria uma tragédia na sua vida, quase será uma tragédia, não será mais. Aquilo que seria a sua morte, quase foi a sua morte, não será mais. Numa oração, Deus pode reverter qualquer situação. Quando há sinceridade, quando há um quebrantamento. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um coração que se quebranta diante dele. A pessoa que com sinceridade decide buscar a Deus, ele vai encontrá-lo. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ezequias se pôs diante de Deus, buscou o Senhor de todo o coração e o encontrou. Encontre Deus aqui hoje, para resolver o seu caso, para dar solução ao seu problema. Aquilo que alguém diz agora vai ser o fim dessa pessoa. Espera aí, alto lá. Deus pode mudar esse quadro. Mas o doutor diz que agora só a cirurgia vai ter que cortar. Alto lá. Deus pode reverter essa situação. Ah, mas é impossível. Pode ser para os homens, mas os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Não tem outro jeito. O nosso Deus pode reverter qualquer situação. Essa semana mesmo colocávamos um testemunho de um homem que estava com câncer, e a situação que a orelha dele tinha que ser feito um enxerto, fazer uma cirurgia. O médico disse: olha, não tem como recuperar, a cartilagem não cresce. E ele decide falar com Deus, abre o coração, ora a Deus, e quando ele vai para o centro cirúrgico, o doutor olha e diz: espera aí, o que você fez? Eu não fiz nada, doutor. Não, fez alguma coisa, porque a cartilagem desenvolveu. Isso não existe. Ia ter que tirar a pele do pescoço, ia ter que fazer um monte de coisa, e não precisou fazer nada. Deus foi e fez um milagre na vida desse homem. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Deus tem o poder para fazer. Agora nós precisamos ir a Deus de coração aberto. E Deus deu a Ezequias mais 15 anos de vida. E o verso 6, Deus fala para Ezequias: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Olha que coisa forte. Não só Deus deu a Ezequias mais 15 anos de vida, mas o livrou do inimigo que queria destruir, tanto a ele quanto a sua cidade. E Deus diz: eu vou livrar, eu defenderei essa cidade. Diga glória a Deus. Deus está pronto a entrar na nossa vida pessoal e a fazer a obra que for necessária.
Você ouviu Uma Palavra de Fé, com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @IIGDBHMG.